Da igreja em Los Angeles. O que aconteceu? Deixa eu até tomar um pouco. Eu também. Diga lá. Há muitas coisas que o Jô Soares e o Roberto Carlos têm em comum. Ambos são ícones muito queridos no mundo artístico brasileiro com apenas 3 anos de diferença na idade. Provavelmente você não esperava que os dois tivessem o mesmo diagnóstico psiquiátrico, conhecido como o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Outra coisa, você tá com alguma, a gente no Nordeste chamavam dessas manias de musica. Você tá com musica, chama musica. Cacoete é musica. Ah, cacoete. Toque é musica. Você tá com alguma nova para aprender, não? Fique até o final deste vídeo para saber tudo sobre essa condição. E também para saber como diferenciá-lo do TPOC, o transtorno da personalidade obsessiva compulsiva, o qual facilmente muitos se confundem. Como o nome sugere, o TOC é caracterizado por 2 componentes, obsessões e compulsões. Obsessões são pensamentos indesejados e intrusivos que provocam a ansiedade. Então, em Los Angeles, eu ia à missa todos os domingos, na igreja do Bom Pastor. Um dia, enquanto eu estava rezando, o cara que toma conta da igreja, ele fechou a porta que eu tinha entrado. E eu fui para a porta e falei, caramba, fechou a porta, mas eu entrei por aqui. Aí entrou o toque. Como é que eu vou fazer, né? Aí tinha ele deixou uma portinha aberta do outro lado da igreja. Aí eu falei, caramba, mas eu entrei por ali, eu tenho que sair por ali, né? Compulsões são comportamentos ou rituais repetitivos que resultam na tentativa de suprimir estes pensamentos. Sabe, aí eu cheguei nele e falei, escuta aqui, amigo, você podia abrir a porta ali para eu sair? Aí ele falou, mas tem essa porta aqui para você sair. Custa alguma coisa você abrir a porta? Ele não abriu a porta para eu sair, né? Na missa do domingo seguinte, eu fiquei mais uma semana lá, eu entrei por aquela porta que eu tinha que sair e saí pela porta que eu tinha que entrar. Eu acho que não botei desodorante. Então, geralmente, eu ponho 3, 4 vezes. Agora, sabe como é que eu faço? Eu tenho um bloquinho no banheiro, cada vez que eu ponho, eu escrevo, botei desodorante. I say. Outro exemplo mais extremo do TOC seria ser obcecado quanto aos germes, resultando em lavagens excessivas e agressivas das mãos, ao ponto da pele se rachar ou sangrar. O TOC é angustiante e prejudica a vida cotidiana, e os pacientes com TOC estão cientes que os seus pensamentos intrusivos são ridículos e extremos. Porque dá um trabalho o toque, né? Bicho, Você não pode imaginar. Não pode, porque aí desregula, fica uma merda. Isto é conhecido na literatura médica como um estado ego-distônico. Basicamente significa que tem uma luta constante entre seus pensamentos e as suas ações. Transtorno obsessivo compulsivo é uma coisa muito complicada, porque sabemos que não tem sentido, mas hacemos. Isso é o que diferencia aqueles que têm o TOC, como o Jô e o Roberto Carlos, com aqueles que apresentam com o TPOC, ou seja, transtorno da personalidade obsessiva compulsiva. Indivíduos com TPOC são perfeccionistas, que vivem o curso das suas vidas obcecados com detalhes, regras, listas, organização e controle de tudo de maneira geral. Diferente do TOC, o TPOC não é um ciclo de pensamentos indesejados, resultando em ações para suprimi-los. Ao contrário, o TPOC é uma condição egossintônica, significando que essas pessoas não veem a sua situação como algo ruim, senão como uma parte da sua personalidade. Alguns até se orgulham de ser desse jeito. Como vocês já podem imaginar, é muito difícil ajudar alguém que não reconhece que tem um problema. Para aqueles como o Jô e o Roberto Carlos, que sofrem do TOC, eles podem ser tratados com terapia cognitivo-comportamental,
também conhecido como TCC. E também existem medicamentos da classe de ISRS, ou seja, inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Gostaria de aproveitar este vídeo para comemorar a vida do grande Jô Soares, que faleceu recentemente, e agradecê-lo por publicamente esclarecer um tema tão importante no âmbito da saúde mental. É muito difícil apresentar essas questões íntimas que talvez nos podem fazer sentir vulneráveis, mas sendo avaliado por seu psiquiatra ou participando em terapias com seu psicólogo não deveria ser motivo de vergonha, mas sim uma fonte de confiança. Buscar ajuda profissional significa que você está no caminho da recuperação, avançando para viver uma melhor qualidade de vida. Além disso, não tenha medo de se conectar com Deus para suportar as dificuldades que parecem fisicamente impossíveis de escapar. Ele terá uma resposta para você. E é isso! Se você aprendeu algo novo hoje, não se esqueça de curtir este vídeo, escrever um comentário e se inscrever ao canal. E como sempre, até a próxima!